Bora pra cima! Mais um vídeo para nós. Eu quero cumprimentar os irmãos, as irmãs, com a paz que excede todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Hoje, o meu tão esperado e também para você que tem aí uma dificuldade de ler, né? E também de entender. Hoje o irmão Clebson vai falar um pouco do testemunho dele, principalmente nessa área, porque eu sei o que é não gostar de ler, eu sei o que é nem entender. É forte demais. Bora pra cima. Hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês, tá bom? E com um detalhe. Se Deus transformou a minha mente, Ele também pode transformar a sua. Se Deus me deu resultados tão significativos, Ele também pode dar para você, tá bom? É só essa palavra que eu quero que você guarde no coração. Tem alguém que está fazendo um vídeo hoje aqui que entende o seu sofrimento na área do hábito da leitura e no âmbito do entendimento. Beleza? Bora pra cima. Vou estar apresentando este livro aqui para vocês, ó. O Salvador mora ao lado, tão próximo que podemos tocar, tão poderoso para nos transformar. É forte demais. Bora lá. Agradeço a você, novo inscrito no canal. Seja fonte, louvor, frase, palavra aí. Bom humor. É forte demais. Bora lá. O resumo deste livro é esse aqui, ó. Você pode ter vizinhos muito bons, mas nenhum com tanto poder e amor. A fé cristã apresenta um conceito extraordinário. O Criador se propôs a viver como os demais seres humanos a fim de aproximar-se deles e redimi-los. Em O Salvador mora ao lado, o leitor tem a oportunidade de identificar em Jesus o homem capaz de amar sem reservas e o Deus suficientemente próximo a ponto de interagir conosco. Max Lucado explora neste livro o aparente paradoxo entre a natureza divina de Jesus, o Filho de Deus, e seu lado humano como o humilde filho de um carpinteiro. São dezenas de histórias cujo tom é determinado pelo amor e pelo perdão do Criador. Todas contadas a partir do olhar sensível do maior autor em motivação cristã da atualidade. Livro este do nosso irmão Max Lucado. Irmão Cleberson, quero comprar, quanto custa? 60 conto. Você dá esse livro com todo prazer, arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora para cima para o conteúdo de hoje. Produciono, roda a vinheta. É forte demais. A minha tá mais poderosa do Brasil. Aqui no canal Seja Fonte, louvor, frase, palavra e bom humor, porque o cristão verdadeiro, ele tem bom humor. É forte. Eu tô vendo que eu
no que eu vou apresentar hoje, eu esqueci de um negócio aqui. 2 minutos, viu? 2 minutos não. Nem 1 minuto. Vai demorar. Isso aqui, viu? É a primeira Bíblia que eu li. Ela tem que participar, né? Ela não pode ficar de fora dessa. Bora lá! Então, para o nosso conteúdo de hoje. Lembrando, eu quero que você já de início, já guarde uma mensagem do irmão Cleberson em sua mente e em seu coração. Você que tem dificuldade, não tem o hábito de ler, e sempre que vai ler alguma coisa, ou dorme, ou te dá fadiga, e você acaba não gostando da leitura. É para você esse vídeo. Você também que além de não gostar da leitura, quando lê, não entende nada praticamente. Você diz, né? Que não entende nada, como eu dizia também. Só que a gente acaba aprendendo que no campo do entendimento, o entendimento ele só cresce se você perseverar, tá bom? No ambiente do estudo, no ambiente do pensamento, no ambiente da leitura. Ele só se expande se você manter o foco e perseverar naquilo. Então já quero dizer para você que hoje tem alguém aqui que está nessa sua telinha aí, que entende muito bem o seu sacrifício, o seu sofrimento, de tentar ler, tentar entender, e às vezes parece que você não saiu do lugar, tá? Então hoje o meu testemunho vai edificar a sua fé, beleza? Bora lá. Eu sempre fui um rapaz, até hoje, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entendimento das coisas. E talvez você se pergunte, olha lá, tá vendo? Ele já está sendo sarcástico, já está brincando com a nossa cara. Está dizendo que tem dificuldade de entender as coisas e apresenta um canal de nível em nível, com louvor, frase, mensagem bíblica diferente. Como que uma pessoa dessa tem dificuldade de entendimento? É só para você ver o quão é difícil para mim também apresentar um conteúdo para você, porque eu sempre realmente, hoje, não tanto quanto antes, mas quando eu iniciei eu tinha uma dificuldade muito grande de entendimento, tá bom? Eu lia uma coisa, quando eu passava alguns minutinhos lendo já me dava sono, eu já não gostava daquilo, igualzinho você, né? Quando pega algum livro para ler, ou até mesmo a Bíblia, principalmente quando chega naqueles nomes difíceis, Sacrifício de Levítico, livro de Crônicas, Neemias, Esdras, quando chega nesses livros aí que tem muita genealogia, muito nome difícil, sacrifício que tu não entende de nada, que precisa de contexto histórico para entender, você logo já quer desistir da leitura. Como eu disse, tive muita dificuldade, e eu mesmo tendo dificuldade, eu queria mostrar para Deus, que mesmo com tanta dificuldade de leitura e entendimento, eu queria mostrar para Deus que eu queria aquilo. Por quê? Porque ele já tinha feito promessas para mim. Ele estava fazendo promessas e é engraçado que eu me lembro de algumas promessas como se tivessem acontecido recentemente. Uma aconteceu, uma foi em sonho, que aconteceu recentemente, mas eu me lembro de uma antiga que Deus usou um irmão para dizer assim, e isso eu nem pregava ainda, só estava dando aquelas saudação meia boca, errando mais do que tudo, dando branco na mente, aquele tipo de oportunidade que você recebe que quando você vai até o microfone ou vai até a oportunidade, você vai e o Espírito Santo fica onde você estava. Esse tipo de coisa que acontecia muito comigo. O que acontecia também muito comigo eu às vezes ter uma iluminação da revelação de Deus
e dentro de mim eu senti aquela iluminação da revelação de Deus, e quando eu ia passar, não dava ruim. Dava ruim. Eu não sabia transmitir para o povo aquilo que eu entendi ou senti. Então, eu tinha aí dificuldade não só de leitura, de hábito de ler, como dificuldade de entendimento. E o que eu entendia, o pouquinho que eu entendia, eu não sabia transmitir. Então, essa era a minha dificuldade. E creio que você que está vendo esse vídeo também é a sua hoje. Então, eu queria provar para Deus que eu queria, já que ele me fez promessas para ser um pregador, eu queria provar para ele que eu queria. Eu me lembro de uma promessa que ele me fez, usando um irmão. Ele disse assim: Cleberson, vai ter um dia que você vai se aprofundar tanto na palavra de Deus, que na época ele falou revelação, né? Naquilo que ele estava me entregando. Mas hoje eu entendo que era iluminação da revelação. Eu entendo isso hoje, mas eu entendi o que ele queria me passar. Ele falou que me via como se eu estivesse nadando em um grande mar. E nesse grande mar, ele falou que eu ia para o fundo desse mar. Só que ele achava interessante nessa visão que eu não perdia a minha respiração. E eu começava a andar no profundo do mar, não mais no raso. Eu começava a só andar no profundo, sem perder a respiração. E eu ia mais fundo, mais profundo ainda. E nisso ele terminou. Ele falou: vai chegar um dia que Deus ele vai te dar iluminações, que na época ele falou revelação, mas eu entendi. Deus vai te dar revelações profundas de sua palavra. E você vai caminhar só no profundo. E hoje, quando eu me lembro de profecias como essa, na época eu fiquei muito feliz, só que hoje eu posso dizer que eu entendo um pouco na prática essa profecia. Tem hora que Deus ele me dá pensamentos e iluminações do texto, às vezes de uma palavra só. Já teve vezes de Deus me dar mensagem em uma vírgula. Então, quando ele falou sobre aquilo, que eu comecei naquele grande mar, no raso, mas eu ia me aprofundar com detalhe, não ia perder a respiração, ia caminhar nas revelações profundas. Hoje eu entendo isso. Não vou dizer que eu alcancei, nossa, revelações profundas, mas hoje, quando eu vou apresentar um texto, eu consigo entender um pouquinho isso, porque graças a Deus, Deus me deu bastante iluminações da sua revelação. E eu comecei a ler a Bíblia, de promessas como essa eu comecei a ler a Bíblia. E essa foi a primeira Bíblia que eu li, ó. Tá vendo? Eu mesmo escrevi aqui na capa dela, ó. E um monte de versículo que agora já está apagado, ó. Mas acredito que dá para você ver alguns versículos que eu escrevi, ó. Hoje já está bem apagado os versículos, só que eu tinha enchido essa capa aqui de versículos e escrevi nela Manual de Vida, porque eu tratava e trato a Bíblia até hoje como meu manual de vida. Com um detalhe, eu falei para Deus: Senhor, eu vou mostrar para o Senhor que eu quero isso então, que o Senhor me prometeu. E eu vou ler essa Bíblia marcando todas as palavras de Deus. E eu comecei do primeiro livro, né, Gênesis, marcando todas as palavras de Deus. Aí, ao findar da Bíblia, livro de Apocalipse, irmão, quando eu terminei, eita felicidade! Foi uma felicidade muito grande. E eu me lembro que quando eu terminei, ao mesmo tempo que eu fiquei alegre, eu fiquei triste. Por quê? Talvez você pergunte por quê, né? Eu fiquei alegre porque eu terminei a Bíblia toda. É só você, poxa, você está lendo aqui esse livro grande, porque a Bíblia é um livro grande, vamos falar assim, né?
Quando ele é separado, não, mas quando ele é lido como um livro só, é um livro muito grande para ser terminado. Eu fiquei muito feliz de ter terminado a Bíblia, mas eu fiquei muito triste por não ter iluminação de nada. Tipo, terminei a Bíblia. Se você me perguntasse, ô irmão Clebson, o que você entendeu? Você leu a Bíblia toda, né? Boa! O que você entendeu? Eu ia passar vergonha. Que eu não entendi nada. Ó, tá aqui até hoje, ó. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Eu marquei todas as palavras Deus que tem na Bíblia, João Ferreira de Almeida. No Novo Testamento tem 1351 palavras Deus. Juntando a Bíblia toda, Antigo e Novo, dá 4125 palavras Deus em toda a Bíblia, na João Ferreira de Almeida. Então eu fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo. Feliz por ter terminado, triste por não ter entendido praticamente nada, tá bom? Então, quando chegou nesse ponto, eu me lembro que eu cheguei numa tristeza tamanha que eu, depois de ter lido a Bíblia, eu comecei a falar para Deus no meu quarto: Deus, escolhe outro. Isso não é para mim. Essa coisa não é para mim. E comecei a expor para Deus aquilo que eu estava sentindo e o que eu tinha feito. Falei, Senhor, uma coisa, eu comecei a meio que reclamar com Deus, falar com Deus. Eu falei, uma coisa é eu ler um livro pequeno desse, ou uma página, não entender e falar, ó, eu não entendi nada, isso aqui não quer para mim. Outra coisa, Senhor, é ter lido isso aqui tudo e não ter entendido nada. Você consegue compreender como é que eu estava? Eu estava dessa forma. Outra coisa é eu ter lido toda e não ter entendido nada. Então faz o seguinte, chama outro, escolhe outro. Eu entrei num pensamento de decepção tão grande que eu comecei a repetir por várias vezes, escolhe outro, Deus, escolhe outro. Eu me lembro que na medida em que eu falava, Deus, escolhe outro, eu começava a chorava muito. E comecei a falar, escolhe outro, chorando e soluçando. E nisso eu coloquei a cabeça, eu estava na minha cama, abaixei a cabeça assim, e eu comecei a repetir a mesma palavra, escolhe outro, Deus. Escolhe outro, Deus. Eu não sirvo para isso, escolhe outro, escolhe outro, escolhe outro. E chorando e soluçando, chorando e soluçando. E eu me lembro que na medida em que eu falava, escolhe outro, Deus, eu não sirvo para isso. Escolhe outro, Deus. Eu não sirvo para isso. Eu me lembro que uma presença ela foi entrando dentro do meu quarto. A atmosfera do meu quarto mudou. E eu continuei falando, escolhe outro, Deus. Escolhe outro, Deus. Escolhe outro, Deus. E essa presença veio pairando assim no meu quarto. E eu chorando, soluçando e repetindo, escolhe outro, Deus. E eu comecei a sentir da minha cabeça essa presença vinha descendo e passava por todo o meu corpo. Daqui a pouco eu comecei a sentir no meu corpo todo que Deus estava ali no meu quarto. Porque a atmosfera mudou. Não era a mesma atmosfera. Era uma atmosfera que me fazia se sentir vivo. Era uma atmosfera que me fazia se sentir fluir. Só que eu continuava falando, escolhe outro, Deus. Eu não sirvo para isso, escolhe outro. Eu me lembro que dentro do meu quarto, sabia que Deus estava ali na minha frente, sem precisar erguer a cabeça. Eu me lembro que eu ouvi Deus apontando para mim e falando: eu não erro nas minhas escolhas. É você quem eu escolhi. E
Eu me lembro que depois que passou esse dia, eu acho que eu tive um sonho. Foi um sonho que eu tive. Passou um pouco de tempo, eu tive um sonho. E que nesse sonho eu estava sentado numa cadeira de escola. Sentado numa cadeira de escola, uma mesinha de escola que todo aluno tem na sala de aula. E nisso eu via na minha frente flutuando. Eu estava numa sala toda branca. Se você já assistiu Dragon Ball Z, você vai se lembrar da sala do templo. Aquela sala do templo toda branca. Eu estava mais ou menos nessa sala, toda branca. Um infinito. Um infinito, tudo branco. Eu me lembro que eu sentado numa cadeira de escola, numa mesa de escola, uma folha da Bíblia na minha frente assim, flutuando. E nisso que essa folha estava flutuando, de repente, ela reduzia como se fosse em versículo. Ela reduzia assim, ó, como se um capítulo se reduzisse em versículo. Aí ela vinha para minha mesa. Quando ela vinha para minha mesa, eu me lembro que do meu lado esquerdo, aparecia alguém que eu não conseguia ver o rosto. E esse alguém abaixava aqui nesse ouvido e começava a falar para mim. Isso aqui significa isso, 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 isso. Começava a me dar praticamente todo o significado daquele versículo e daquele capítulo. E ali acabou aquele sonho. Eu me lembro que surgiu em mim uma vontade muito grande de pintar, comprar lápis de cor e pintar palavras. E eu comecei a imaginar, olha, eu acho que eu vou começar a ler a Bíblia então, pintando a Bíblia. Todas as palavras que iniciam com A. E eu comecei. Assim que eu comecei a ler a Bíblia, eu lia antigamente, eu pegava um texto, eu lia ele com todas as letras do alfabeto. Ou seja, eu lia ele umas 25 vezes, 26 vezes, um texto só. E eu me lembro que conforme eu fui lendo um texto só, comecei com todas as palavras que iniciavam com A. Aí eu comecei pintando todas as palavras que iniciavam com A. Aí terminava o texto, voltava. O mesmo texto agora com B. Aí terminava o texto, voltava. O mesmo texto com C. Terminava, voltava. O mesmo texto com D. Foi assim que eu comecei a ler a Bíblia. Eu me lembro que quando eu terminei, eu tive uma revelação, mas tão profunda, que Deus ele me mostrou as características de um cristão, mesmo antes de falar do ser humano. Eu até peguei essa Bíblia aqui, só para te mostrar mais ou menos como que foi. Eu me lembro, na época quando eu terminei assim, de ler, foi nessa tradução aqui, porém foi na Bíblia de Estudo Pentecostal. Isso, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Aí eu lendo o texto, eu peguei do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 23. Eu me lembro que quando eu terminei de ler, eu tive uma iluminação do texto, falando sobre as características que Deus quer de todo ser humano. Quer ver? Essa foi a minha primeira iluminação na revelação de Deus. Logo no capítulo 1, eu me lembro aqui, ó, no versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Eu lembro que Deus falou no meu ouvido: eu não te chamei para ser trevas, eu te chamei para ser luz. Aí logo mais abaixo, você vai ver que Deus ele fala
aqui no versículo onde fala dos luminares. E Deus chamou a porção terra seca, e viu Deus que era bom, da terra vivente. Aqui, ó, versículo 15 e 16. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Deus acabou de falar comigo que ele tinha me chamado para ser luz. Aí quando eu vi no versículo 16, eu senti Deus de novo falando para mim. Aí ele me conectou a um texto de Mateus capítulo 24, versículo 29, se não me falha a memória, porque aqui está falando do sol, da lua e das estrelas. E ele conectou um texto lá de Mateus dizendo que o sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue, as estrelas serão abaladas no céu na volta de Jesus. E aqui ele disse para mim o que ele queria de mim. Eu quero que você esteja aguardando a minha vinda. É aí que eu entendi o propósito do apóstolo Paulo em falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, segunda característica de que Deus quer ver em todo cristão: o anseio pela volta de Jesus, o desejo pela volta de Jesus. Então aqui ele me revelou a segunda característica. Eu estou falando para você a primeira vez que eu li a Bíblia pintando. Foi isso que aconteceu comigo e foi essas as iluminações e respostas que eu recebi de Deus. E a terceira característica aqui que Deus, ele falou comigo no texto, e aqui, meu irmão, eu me alegrei demais ao ponto de eu sair da cadeira quando o Espírito Santo falou isso na minha mente. Está aqui no versículo de número 22. Olha como ele falou na minha mente a primeira vez. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Repara bem que logo no capítulo 1, antes de falar do ser humano, Deus já tinha me dado as características de um verdadeiro cristão. Primeira, no versículo 4, ser luz. Segunda, no versículo 15 e 16, ansiar, desejar a volta do nosso Mestre, do nosso Cristo. E terceiro, enquanto ele não volta, está aqui no versículo de número 22. E Deus os abençoou dizendo: frutificai, multiplicai e enchei. Frutificar fala de semente, semente fala da palavra pregada, palavra fala de verbo, verbo fala do verbo vivo que desceu do céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você prega esse verbo, você multiplica. Multiplica o quê? As almas. E quando você prega o verbo e multiplica as almas, você enche tanto a sua congregação quanto o céu de glória para onde você vai. Quando eu recebi, do jeito que eu falei aqui para você, eu ouvi do Espírito falando isso na minha mente, eu pulei. Eu dei um pulo da cadeira de tanta felicidade por ter entendido o texto com profundidade, com essa iluminação, com essa velocidade de pensamento. Eu fiquei muito feliz. Essa foi a minha primeira iluminação do texto na revelação de Deus, entendendo o texto bíblico, as três características de um cristão antes mesmo de falar do primeiro ser humano da face da terra. Aí eu comecei a ler a Bíblia pintando através dessa técnica de leitura. Hoje eu leio as palavras que iniciam com A, com B, essa Bíblia aqui, ó, mesmo, é só o Novo Testamento. Eu já tô nas palavras que iniciam com N. Eu leio tanto as que iniciam, como agora eu estou lendo com terminações, porque também Deus me deu louvores através de poesia e de rima. Então eu comecei a ler a Bíblia e começou a vir não só mensagens bíblicas,
como também começou a vir frases na minha cabeça e também louvores. Hoje Deus, ele me deu hinos, hoje Deus, ele me deu mensagens bíblicas e Deus, ele me deu frases. Hoje eu tenho mais de 1.300 frases. E talvez você me pergunta, mas o que que tem a ver ler pintando? No que isso me aperfeiçoa? Eu apenas cumpri o desejo que estava no meu coração, que creio que foi Deus que colocou esse desejo de ler pintando. E como resultado, eu não vou dizer para você assim que tem uma base científica sobre ler pintando, essas coisas. Eu não tenho o que dizer para você como uma base científica. A única coisa que eu tenho para dizer para você é o que eu vivo até hoje. Lendo, pintando, eu recebi muitas frases, minha imaginação, ela se aperfeiçoou muito, minha criatividade, ela se aperfeiçoou muito. Hoje eu sinto que minha mente não é estéril como era antes. Hoje eu sinto que minha mente, ela é uma terra fértil para as ideias de Deus. Eu não tenho como falar para você sobre os benefícios da leitura pintando. Eu apenas, baseado na ciência, mas baseado no que Deus já me falou sobre ler pintando, eu vou estar muito mais firme na palavra. Ler pintando, minha criatividade vai ser aperfeiçoada. Ler pintando é oração. Ler pintando, eu fortaleço o meu ser interior. Ler pintando me dá mais sabedoria. Enfim, várias coisas como essa Deus me falou. A única coisa que eu fiz foi anotar e acreditar no que Ele me deu. Então, hoje, esses são alguns resultados que eu tenho obtido só com essa metodologia de ler pintando, tá bom? Então, hoje estou lendo tudo, praticamente tudo. Tudo que eu leio pintando. E como eu sempre fui curioso, né? Essa foi a técnica que Deus me deu para entender a Bíblia com mais profundidade, para entender suas ideias e expressá-las. Eu fiquei muito curioso sobre o que as cores, o que a pintura ela faz no nosso cérebro, a psicologia das cores, o que acontece quando a gente se depara com determinada cor. E por curiosidade, eu já tinha percebido que a minha imaginação, minha criatividade, ela tinha se aperfeiçoado bastante. Hoje, como eu disse, minha mente não é igual à minha mente de antigamente. Hoje eu sinto que minha mente ela é uma terra fértil, não estéril. E eu, depois que eu vi esse livro aqui, ó, do professor Osni Ramos, falando sobre cores, o efeito psíquico das cores nos ambientes. Ele aqui, ele vai falar baseado na ciência, o que cada cor faz com o seu pensamento e o que cada cor faz nas suas emoções e comportamento. Então, hoje eu posso falar que eu tenho uma base científica aqui em mãos, que eu estou lendo, tá bom? Estou lendo esse livro aqui para aprender mais sobre as cores e ter o que falar, né? Quando a gente for discutir sobre, cores não tem nada a ver, tem nada a ver cores. Hoje não. Hoje eu tenho que falar baseado na ciência. O que determinada cor faz no seu pensamento e o que determinada cor faz no seu comportamento. Então, esse aqui, como eu te disse, esse é o meu testemunho. Hoje, eu posso dizer que eu te entendo quando você lê alguma coisa e logo se cansa por não ter o hábito da leitura. Hoje eu entendo quando você lê alguma coisa e não entende. Hoje eu entendo quando até o que você entende e você vai tentar passar para outro ser humano, você não consegue passar da maneira que você sentiu ou entendeu. Hoje eu entendo isso. E por isso que eu fiz um discipulado para ajudar esse tipo de pessoa, pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu. E olha só, não parece até um paradoxo? Alguém que teve aí dificuldade de ler, dificuldade de estudar,
alguém que teve toda essa dificuldade de entendimento, hoje praticamente já leu 1.581 livros. Então, hoje para mim, isso é uma grande vitória. Para mim, hoje eu me coloco em um posicionamento como se um bêbado tivesse sido liberto de sua bebida. Se um drogado fosse libertado da droga. Se um homem de prostituição, pornografia tivesse sido libertado de sua prostituição e pornografia. Hoje eu posso dizer que Deus me libertou daquele sono, daquela indisposição de ler e entender as coisas. Hoje eu sempre busco níveis diferentes. Um exemplo, como eu comecei no primeiro louvor, então eu tinha que ter a primeira frase, tinha que ter a primeira mensagem bíblica. Terminou? Agora vamos para o próximo. Nível 2. 2 louvores, 2 frases, 2 mensagens bíblicas. Terminou? Vamos para o próximo nível. 3 louvores e assim por diante. Hoje eu apresento esse discipulado de nível em nível para mostrar para você que você também pode. Você também pode crescer, tá bom? Irmão Cleves, para mim é muito difícil. Eu não tive ninguém para me ajudar. Hoje eu estou aqui para te ajudar. É difícil, mas eu estou do seu lado. Eu quero te ajudar a vencer essa estagnação espiritual. Eu quero te ajudar a vencer essa indisposição. Só que para isso, não basta ter a minha disposição, o meu sacrifício. Tem que ter a tua disposição também e o teu sacrifício. Então, esse é o meu testemunho. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Detalhe, Ele pode te dar resultados gigantescos para o reino. Até o momento eu estou produzindo resultados para o reino, porque eu entendi que mais importante do que ganhar uma alma para Cristo é formar Cristo dentro da alma ganhada. E hoje eu faço esse papel de formar Cristo dentro das almas que encostam perto de mim, tá bom? Hoje eu aprendo, eu ensino e a gente estamos aí nesse caminho, sorrindo na presença de Deus e muito alegre pelo que Deus tem feito comigo dia após dia. E o crescimento não para. Eu estou agora terminando aqui o nível 100, mas o meu sonho mesmo do fundo da alma é deixar um caminho de desenvolvimento tão grande que o crente que ele entre por esse caminho, quando ele for até o final, ele vai ser um crente muito mais desenvolvido, que aprenda a pregar, aprenda a refletir, aprenda a louvar, aprenda a expor as iluminações do texto que Deus dá para ele. Esse é o meu desejo, ajudar o máximo de pessoas a crescer no Evangelho, ajudar o máximo de pessoas a crescer no reino de Deus. Com detalhe, produzir frutos todos os dias, se desenvolver todos os dias, que eu tenho percebido na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, que são poucas as igrejas que investem no desenvolvimento de seus membros. Quando eu digo poucas as igrejas que investem no desenvolvimento dos seus membros, é que não tem ninguém ali na congregação para acompanhar no dia a dia cada crente, ajudar eles a crescer. Eu estou falando de ajudar quem quer, porque eu sei também que tem muita gente no meio preguiçosa, muita gente que dá desculpa para tudo. Você quer ajudar, você está se esforçando, mas a pessoa não faz o mínimo de esforço para crescer, tá bom? Porque sente que também isso é um resultado que não é tão satisfatório assim. Porém, como eu disse, até hoje eu estou muito feliz pelos resultados que eu tenho obtido. E é esse o meu desejo, ser uma pessoa na congregação ou na igreja, no evangelho, no reino de Deus, que ajude outras pessoas a crescerem na presença de Deus. Tá bom? Então fique com essa palavra. Irmão Cleves, eu não consigo ler.
Consegue. Eu estou aqui para te ajudar. Irmão Cleves, eu não consigo entender. Consegue. Eu estou aqui para te ajudar. Ah, irmão Cleves, até o pouco que eu entendo, eu não consigo expor para os meus irmãos, para os meus companheiros. Consegue. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não tive ninguém para me ajudar, mas hoje me tornei alguém para te ajudar. Amém? Bora para cima. Eu tive que ir na raça. Tive que ir na raça. Eu quero que você entenda também meu comentário quando eu digo, eu não tive ninguém para me ajudar. Esse tipo de comentário, quando eu digo isso, não é que eu não tive ninguém para me ajudar, é que eu tive que ir em busca, na raça. Hoje eu estou aqui para ajudar você a crescer e se desenvolver na presença de Deus. Amém? Bora pra cima, e se eu esqueci alguma coisa, nos próximos vídeos eu apresento, mas bora pra cima, seja a fonte, uma coisa que eu aprendi, viu? Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é muito importante. Sorriso de crente e Deus abençoe.